Tudo é assim, começando agora comigo, Mariana Rocha, aqui no seu streaming na Ruma TV. E a gente começa com a pergunta que sempre fazemos. Pelo menos todo mundo que eu conheço já parou para olhar para o céu e pensar, existe alguma coisa lá fora? Planetas que a gente ainda não conhece, estrelas que podem ter vizinhos e talvez, quem sabe, vida. Essas perguntas que parecem tão distantes, já tem gente dedicando a vida inteira a respondê-las. E um desses pesquisadores nasceu aqui em Natal, no Nordeste do Brasil. O professor Dr. José Dias é astrofísico da UFRN e pesquisador em Harvard. Professor, bem, né? Ele faz parte do grupo que descobriu planetas lá fora do universo e ainda assim escolheu construir ciência daqui da nossa Terra. Com muito orgulho a gente diz isso. Hoje nós vamos falar sobre o céu, sobre o que existe além do que os nossos olhos alcançam e sobre o que um potiguar está fazendo para responder uma das perguntas mais antigas e mais importantes da humanidade. Estamos ou não sozinhos? Professor José Dias, venha nos ajudar a responder com a participação especial de Alexandre Siqueira, apresentador do Tom da Conversa, que ele adora esse assunto, tá? Ele é irmão de um físico, inclusive, né? E curioso. Um curioso. Não, quem não é, como eu falei, todo mundo, que eu imagine, todo mundo já se fez essa pergunta uma vez na vida, não foi, professor? Exatamente. Obrigado pelo convite. A humanidade ela desenvolveu algumas perguntas que eu chamo de fundamental, né? Eu acho que a primeira pergunta a filosofia tratou de responder muito bem, com sucesso ou não, mas se nós existirmos de fato, né? Qual é a realidade da existência? A astronomia pega esse gancho, né? Levando em consideração que a gente existe, né? Pelo menos uma forma considerada que é essa forma de estarmos aqui conversando, e tenta perguntar se estamos sozinhos ou não, né? E essa pergunta ela não tem como ser respondida simplesmente, somente conversando. A gente precisa da medida, a gente precisa olhar longe e olhar exatamente o que faz os astrônomos, né? Observar, olhar, tentar ver cada vez mais longe, né? Que a gente não consegue ver. Como é que vocês conseguem enxergar? Eu tenho essa curiosidade, né? Como é que vocês conseguem estudar, descobrir planetas? E olhe, né, Alexandre, que a gente, como é aquela porcentagem, a gente só conhece 4. Pelo que eu já ouço falar, eu não sou da área da ciência nem da astrofísica, sou da música, mas o que eu ouço falar é que no universo observável, nós só conhecemos 4%, não é isso, professor? Exatamente. Essa informação ela vem da separação do universo em matéria e energia, né? Nós temos a matéria, que é a matéria luminosa, nós temos os planetas, né? Nós temos o Sol, nós temos todas as partículas fundamentais numa espécie de caldo cósmico. Quando a gente calcula tudo, uma parte a gente vê e outra não, né? A parte que a gente não vê é uma parte considerável, exatamente o que você está falando agora. E isso é um ambiente de uma certa incerteza. E eu fico, às vezes, admirado como algumas pessoas têm tanta certeza nesses 4%, quando tem 96% desconhecido. Infelizmente, a gente tem que começar por algum... Não me refiro da ciência, obviamente, professor. Eu digo assim, algumas pessoas que não são da área da ciência têm afirmações tão certas, assim, né? No sentido de que as coisas são como são, sem ter uma base científica. Com a ciência a gente já vê que o negócio é diferente. Eu costumo dizer que quanto mais a gente estuda e a gente busca, né, mais a gente percebe da nossa incapacidade de se colocar nessa referência, né? Existe o que eu chamo de humildade cósmica, né, que só vem exatamente da observação, né? Quando a gente olha o que é a Terra, uma estrela, né, como o Sol, com a Terra tão insignificante, faz com que a gente comece a perceber o nosso lugar no universo, mesmo que seja um universo próximo. E isso já dá essa meio que tranquilidade, né, de você achar que não, a gente não sabe absolutamente nada, mas é preciso começar de algum ponto. Por exemplo, os planetas que você está falando, e essa atitude de observar começa aí com Galileu. Vamos dizer aí, nós temos pelo menos 400 anos, né, para se fazer a primeira revolução, que é essa de aceitar
não é, que a Terra é simplesmente um planeta em torno de uma pequena estrela desprezível, num pedaço de galáxia ali, que é um lugar também sem nenhum tipo de condição especial, né? Então isso é uma parte fantástica da ciência, de trazer a gente para esse local, não é, super discreto. Meu Deus, eu ia falar assim, é quase uma insignificância, né? Porque diante dessas hipóteses, meu Deus, o que é a gente no meio de tudo isso? E como vocês conseguem, né? No seu caso, professor, no seu currículo aí tem a descoberta apenas, tá, gente? Assim, ele só descobriu, participou, né, de um grupo, isso, de pesquisadores que foram 2 planetas. Tem mais, eu digo que esses 2 são os mais representativos. Importantes. Na verdade, eu vou chamar a atenção para um, porque esse realmente é diferente. Nós temos hoje quase 6.000 exoplanetas. O que são exoplanetas? São planetas que estão girando, orbitando em torno de outras estrelas. Que não o Sol. Não o Sol. Então, o Sol nós temos a Terra, Mercúrio e todos os planetas do Sistema Solar, mas outras estrelas, elas possuem planetas como o nosso. É importante pontuar que a ciência é cooperativa, ela é colaborativa. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu fiz parte de um time, né, entre alguns franceses, americanos, enfim, australianos, e eu fiz parte exatamente da caracterização da estrela. Uma coisa que eu falo precisamos conhecer bem a estrela para saber se ela tem ou não planeta. E isso tem dado certo. Então nem toda estrela tem planeta. Nem toda estrela tem planeta detectado. Pode ser que tenha um planetinho pequeno que a gente não vê, mas não vai ter um Júpiter, não vai ter um Saturno, né? E o planeta em questão é muito interessante porque é um planeta completamente coberto por água. Ele foi conhecido como o planeta oceano. Esse planeta, ele tem a característica de, por exemplo, a Terra, né? A Terra tem seus oceanos. Se a gente imaginar que a Terra é uma laranja, os oceanos da Terra representam menos de 10%, a casca da laranja. Esse é o nosso oceano. Esse planeta ele tem 42% de água. Meu Deus, mas se tem água, a gente já pensa logo, se tem água, tem vida. Essa é um pensamento natural, porque a água é o solvente universal. A gente acha que as moléculas, no início de qualquer vida, elas precisam se alinhar, né, para esse alinhamento trazer complexidade, né? Uma molécula sozinha, ela não consegue ser sistema, não consegue ser organismo. Então, a física, por exemplo, ela trata também de como alinhar essas moléculas, né? Então, a busca por vida, saber se estamos ou não sozinhos, tudo isso traz uma quantidade de conhecimento que já deixou de ser física, né? Então, hoje em dia, esses grandes projetos, você descobre um exoplaneta desse, já entra no próximo experimento para saber se essa água é pura, se não é, se tem moléculas na atmosfera e assim por diante. Então, essa descoberta é recente, né? Desse planeta oceano. E aí, depois que se descobre o planeta, é que entra nessa investigação de como ele é, das características. Mas como vocês conseguem fazer isso? Né? Porque a gente viu agora, né, a ida à Lua, né? E aí a gente imagina um planeta desse, qual a distância? É possível se chegar lá ou não? Para dar uma noção de distância, vamos falar, o nosso planeta mais próximo, ele é em torno de Próxima Centauri. Próxima Centauri é uma estrela que está aqui no nosso quintal, né? Está a 4,92 anos-luz. Esse planeta está a centenas de anos-luz, né? Nós temos planetas que estão a 350 a 400 anos-luz. Anos-luz é a unidade que a gente usa para se referenciar a distância no cosmos. 4,9 anos-luz significa que a luz passaria esse tempo viajando para chegar até lá. Por que a luz? Porque a luz é a condição, é o transmissor mais rápido e limite na natureza. Conhecido, né? Conhecido, né? Tem Mas isso. Tudo que eu vou falar é de física. Então, quando eu falo de física, eu só posso falar do que é conhecido. Na parte da física, até porque a física se separou da metafísica para poder tratar disso. Esse é assunto para outra conversa. É verdade. Porque a metafísica existe. E os físicos são espertos. Eles não negam a segunda parte. Eles só dizem o seguinte: a física vai até aqui e a partir daqui a metafísica. Pelo menos os físicos são open mind, né? Mas vamos lá. Então, 4,9 anos-luz é Próxima Centauri. Nós temos esse planeta oceano a centenas de anos-luz. Para dar uma ideia,
para as pessoas que estão assistindo, o Sol, se nós apagarmos o Sol agora, daqui a 8 minutos ele vai apagar de fato. Como se fosse lá apertando o interruptor. Então a gente fala que o Sol está a 8 minutos de distância. Né? Então essa é a noção das coisas. Assim, 4,9 anos-luz é o quintal, é bem aqui pertinho. Né? 100 e poucos E a anos-luz. Lua? A Lua está muito menos. A Lua realmente é quase instantâneo. Mas para a gente ter uma ideia, vocês que são da televisão, quando tem uma transmissão via satélite, a gente vê isso toda hora na TV, quando alguém fala assim, vamos falar com o nosso correspondente em Roma. Aí o correspondente lá, ele não reage automaticamente. O delay. Aquele delay, ele é físico. Aquele delay é o tempo que o sinal sai daqui, vai no satélite e chega em Roma. Então aquele delay é exatamente a limitação da velocidade da luz. Que a gente chama de latência, né? A latência do satélite, na verdade, vai lá e volta. Então, assim, essa é a física. Então, a física, ela está aí. A astrofísica é essa parte da física que traz essas questões. E a gente tenta separar um pouco o que é realidade, na verdade, o que é sonho. Não destruir, porque o sonho é importante, né? Mas... Vai, Alexandre. Tem uma pergunta para fazer, curiosa. É uma questão que acho que muita gente pensa também e não tem a oportunidade de ter você por perto para responder. Mas assim, nós somos, no mínimo, muito privilegiados, porque temos o Sol e várias condições que propiciam ao nosso planeta a vida, pressão atmosférica, a presença do carbono, enfim, tudo isso que todo mundo sabe. Mas assim, o que é que você acha disso? O Sol, você falou há pouco tempo que uma estrela é um indício que pode haver um planeta, né? O Sol é uma estrela. Será que tem alguma outra estrela por aí vagando que a gente não conhece? E o que é que você acha dessas coincidências todas que propiciam a vida aqui na Terra não acontecerem exatamente em planetas, em exoplanetas já conhecidos dos tantos? Pois é. Essa é uma excelente pergunta. Nós temos 6 mil planetas. Nós não temos nenhum planeta exatamente como a Terra. Nós temos planetas maiores, em torno de estrelas mais frias, de estrelas mais quentes, e assim por diante. Nesse universo de descobrir exoplanetas, que são esses planetas longe do sistema solar, a pergunta é tentar montar o quebra-cabeça de quais são as condições ideais para que a vida aconteça. E exatamente nessa montagem do quebra-cabeça vai aparecendo coisas que a gente não esperava. Por exemplo, o nosso sistema solar, nós temos o Sol, nós temos a Terra, aqui pertinho, temos Júpiter lá fora. Júpiter hoje, a gente já sabe, isso é muito recente, que ele funciona como uma espécie de aspirador de pó, de sujeira do sistema solar, porque tudo que vem vai bater primeiro em Júpiter. E se passar de Júpiter, porque ele é enorme, né? Imagina que você tem aquele planeta enorme girando ali, então ele vai atrair muita sujeira que vem do espaço profundo. Né? De vez em quando, uma dessas sujeiras passam, certo? Que são exatamente os objetos que passam e circulam por aqui. Basta ver o Oumuamua e esses outros que passam por aqui por perto. É o escudo da Terra. Seria o escudo mesmo do sistema solar. Do sistema. Da Terra, você tem razão, por consequente. Né? Seria o Sol, a Terra está aqui e ali Júpiter limpando tudo. Pois bem, Júpiter limpou tudo. Então, será que os outros planetas ou sistemas, né, fora daqui da nossa vizinhança, teriam esse Júpiter? E se não tem, como é que vai acontecer essa proteção? Segunda parte é que o Sol, ele é violentíssimo. O Sol, ele lança aí uma quantidade de radiação que desidrata, né? Um dos estudos que eu fiz um tempo atrás foi sobre a desidratação de Marte, né? Porque algumas estrelas que a gente estuda têm exatamente a idade que o Sol tinha quando a vida surgiu. A vida surgiu na Terra em torno de 0,8 a 1 bilhão de anos, contando do zero, né? Nós temos hoje 4,6 bilhões de anos, que é a idade da Terra e do Sol. Ali no primeiro bilhão de anos a vida surgiu, pelo menos a vida que a gente conhece das escavações orgânicas, dos restos de vida. Pois bem, nesse momento, Marte perdeu a água. No mesmo momento. Marte já teve água. Porque a gente vê Quando surgiu a matéria orgânica... Quando surgiu a vida na Terra, foi mais ou menos... A gente chama do Arqueano, essa época, né? Nas eras... Foi quando Marte desidratou. Marte desidratou. E, aparentemente, o culpado disso tudo foi o Sol. Né? O Sol, ele sempre
soprou muita radiação, a Terra desenvolveu um escudo protetor. Então, nesse artigo que a gente publicou lá com os colaboradores dos Estados Unidos, etc., mostramos que o escudo protetor da Terra salvou a vida na Terra, aquela vida que estava começando. E Marte não teve essa sorte. O que é que fez Marte desidratar? Possivelmente tem a ver com o vulcão que tem lá. Marte é o maior vulcão do sistema solar, Monte Olimpo, que é muito maior do que qualquer vulcão na Terra. E isso pode ser algo que vai contra a existência da água, da vida e desse escudo, na verdade. Então, veja, ter vulcão ou não pode mudar completamente a evolução da vida em determinado planeta. Então, Alexandre, não dá para separar todos os parâmetros que são essenciais para a vida. A gente sabe que alguns são essenciais, outros a gente começa a montar o quebra-cabeça, mas ainda é um estudo muito, como é que eu posso dizer, incipiente, né? Mas que precisa ser feito, porque a pergunta está aí, né? Estamos sozinhos ou não? Diante dos seus estudos todos, todas as suas descobertas aqui no Brasil, fora do Brasil, né, principalmente junto com todos esses físicos, pesquisadores, astrônomos aí de todos os continentes, quais são as evidências que vocês já encontraram sobre existência dessas vidas em outros planetas? Objetivamente nenhuma. Nenhuma? Sinto muito lhe dizer isso, não tem nenhuma. Eu doida pra você dizer. Não tem. E assim... Nada? Nada. Aí chega a pergunta aí do nosso... como foi, Ramatiz? Não como a nossa, né? Não, mas eu digo assim, não como, Vamos lá. como extraterrestre Mas mesmo. nem Mas uma bactériazinha. se encontrar uma bactéria, isso quer dizer que pode ter... Olha só, a definição de vida, inclusive os biólogos que vão assistir o programa, eles vão ter que concordar comigo em uma coisa. O primeiro livro, com o primeiro título da história, que é O que é Vida, né? Foi escrito por um físico, o que é muito ruim para os biólogos, porque o físico teve a ideia de falar, ei, vou escrever um livro. E Everett Schrödinger, né? Ele acordou um dia e disse, eu vou escrever esse livro. O que é vida? E ele começou a escrever a descrição do que seria a vida do jeito que a gente conhece. Então, define a vida por ser reprodutível, por se locomover, por ter DNA, NA, tarará. Então tem toda uma descrição e vamos dizer assim, existe hoje um conceito que a NASA usa para definir o que é vida, porque pode ser que encontre. Então a gente tem que estar com tudo feito. Existe uma legislação, vamos dizer assim, para dizer, encontramos vida. Então não pode ser assim algo, eu acho que encontrei vida. Não pode. Então a ciência ela vai funcionar. É isso que eu ia dizer, claro, se a gente se tivesse vida, a gente logicamente saberia. Mas eu quis dizer assim, nada que possa chegar perto ou que levante uma suspeita e qual desses planetas seria o mais provável. Os cometas que passam muito perto daqui, na verdade, os objetos pequenos, né, que passam, alguns deles já receberam espaçonaves. Né? A Philae, por exemplo, foi uma nave que pousou em cima de um desses objetos, que passou aqui perto, como tinha gelo, fizeram buracos, fizeram espectroscopia e tal. Foi uma missão incrível, porque foi lançada 12 anos antes para acertar em cima de um cometa. Então imagina a precisão, né? 12 anos viajando para chegar lá, fazer o furo. O que é que se encontra, na verdade? Para os meus alunos eu falo que é CHOMPS. CHOMPS porque é carbono, hidrogênio, fósforo, são todos os elementos para a vida. A gente está no nível de átomos. Do nível de átomos, o próximo nível são de moléculas. As moléculas compostas até formam uma proteína. Da proteína para se formar vida, tem um passo muito grande em complexidade. E esse passo falta. Então, na verdade, quando você tem os elementos que formam a vida, carbono, hidrogênio, oxigênio, na vida que a gente conhece, né, eles estão lá. Algumas moléculas estão lá. Molécula, por exemplo, da água. Moléculas muito parecidas com café. Né? São moléculas orgânicas. Onde é que está isso aí para ele? Álcool também, certo? Moléculas que são organizadas. Ele olhou para você e falou. Álcool, Essas moléculas Vou até existem. tomar um gole d'água aqui. Né? Mas elas não trazem ainda a complexidade suficiente para a gente chamar de vida. Ou seja, a gente é realmente muito complexo. Nós somos muito extremamente... raro. Na verdade, muito a vida raros. pode ser muito rara. E essa talvez essa seja a conclusão por enquanto. Mas a caminhada continua, né? Por exemplo, até agora nós precisamos escolher os alvos. E essa escolha de alvos é o que está acontecendo nos últimos 30 anos. Quer dizer, nós vamos colocar nosso olhar em quais estrelas? Em quais planetas? Já tem 6.000, mas nem todo tem. Então, algumas pessoas têm algumas ideias e apostam nelas. Eu apostei numa ideia que são as estrelas gêmeas do Sol. Estrelas muito parecidas com o Sol.
Porque não adianta você procurar um negócio em sistemas muito estranhos. Então, a pesquisa aqui na UFRN é exatamente de busca de gêmeos. As imagens que estão passando aqui é de uma das missões, das mais, na verdade, complexas, né? Vamos dizer, uma das missões que a ESA financia junto com outros países. O Brasil faz parte, a UFRN faz parte, e trata exatamente da busca desses alvos. Primeiro tem que se encontrar as estrelas, depois descobrir os planetas. Esses planetas e estrelas, quanto mais próximo do que nós somos, melhor, para achar exatamente essa forma de catalogar. Esse satélite é o satélite Plato, né? Para vocês terem ideia, na França, quando eu estava no doutorado, foi lançado o Corot, que era um satélite com um telescópio. Em cima desse satélite aí são 26 telescópios operando simultaneamente. Aproximadamente milhões de estrelas vão ser observadas, todas as estrelas brilhantes no céu vão ser observadas, os dados vão ser mandados para a Terra e uma equipe gigantesca vai tratar desses dados. Cada um tem o seu objeto preferido, eu tenho os meus, as pessoas têm os americanos, os franceses, e a ideia é que dessa missão saiam os grandes alvos para a próxima década, né? Em quais estrelas a gente vai apostar as nossas fichas para encontrar sinais, eu não vou chamar de vida, porque seria ir muito longe, mas pelo menos para que você tenha um ambiente, digamos, propício, né? Ter água, por exemplo, é importante. O que é que você acha sobre essas missões, né? A Lua, como essa última que a gente viu aí com sucesso, pelo que foi divulgado, e sobre essa expectativa das viagens turísticas à Lua, por exemplo. O que é que você acha disso? Isso é um tema excelente. Na verdade, tudo que envolve o espaço leva a gente para uma condição cósmica, né? Vamos dizer assim, o ser humano é uma entidade cósmica, Alexandre. Com certeza. Porque... Começaram os cogumelos. Não, mas Mas é verdade, é verdade. Estamos no cosmos, fazemos porque parte eu adoro dele. essas palavras mesmo, essa viagem. Não é viagem. Essa viagem no espaço. Não, eu sei, mas eu penso assim mesmo. Porque assim, quando você conhece o cientista, muitas vezes você não tem ideia de que ele vive como ele fala e ele pensa como ele desenvolve, né? Se sentir um ser cósmico é parte de como é que eu posso dizer, de um exercício mental que é feito a partir do tempo que a gente vive, né? Isso leva a gente para uma condição humana especial. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que você sabe que dentro das nossas veias o sangue é formado por ferro, né? A hemoglobina é ferro, e que esse ferro vem lá das supernovas e que você não tem como destruir, você está completamente conectado com o cosmos, né? A gente não existiria sem a explosão das estrelas. Então, cada um de nós teve os átomos forjados em fusões nucleares no interior das estrelas. Você já está indo para a metafísica, Minha porque vai nossa entrar na questão senhora. da vida e da morte, né? Porque o organismo vai morrer, o corpo vai morrer, e aí Os átomos não morrem. os átomos não morrem. Né? Aí a metafísica vai ter que entrar, porque, e eu não vou discutir hoje, porque eu vim falar de física, mas outro dia a gente pode falar de metafísica. Então, a física ela vai dizer o seguinte: os átomos estão lá, eles vão continuar, e a nossa conexão cósmica é essa. Então, saber... Ou seja, a gente nunca morre. Do ponto de vista de átomos... Orgânico? De átomos, não, porque os nossos átomos Sim. vão voltar para... Fala o negócio do feijão. O Os negócio lá do átomos, os feijão. seus átomos de ferro, que estão no seu sangue, inclusive que foram usados para pintar os desenhos nas cavernas do mundo inteiro. Aquilo ali são tintas baseadas em ferro, fica lá a pintura, né? Esses átomos estão aí espalhados. Quando a gente planta o feijão e depois a gente come o feijão, existe uma decomposição. Na verdade, o ferro está dentro do feijão, é uma fonte de ferro. A carne tem ferro. Então você está comendo o ferro que vem dessa evolução do... Porque assim, qual é o relacionamento de vocês, que são astrônomos, astrofísicos, com as religiões? O relacionamento é ótimo, né? Tipo assim, quanto mais você estuda, mais você acredita ou mais você vamos lá. desacredita? A percepção de que nós somos, na verdade, do ponto de vista de civilização, de pessoas, algo que aconteceu nesse planeta e está acontecendo, traz uma profunda angústia, né, em todo mundo, na verdade, saber se o que nós estamos fazendo é uma atuação local ou se isso é parte de uma grande teia
de coisas que acontecem em qualquer lugar do universo. Ao acaso. Ao acaso. Então, a religião, de certa forma, eu não vou chamar religião, porque na verdade a questão é um pouco mais, complexa, porque a religião ela é uma parte da crença. Na verdade, se a gente precisar falar sobre isso, a gente vai ter que falar de Deus, e aí o que é Deus, e até que ponto isso O criador do universo e da Sim, uma vida. inteligência suprema, sei lá. Veja só, que vocês seja. dois, cada um já deu Já deu a definição. definições que e o seu der vai ser outro. São interpretações, né, de acordo com o próprio. Exatamente. Então a física ela vai passar, na verdade, vai trilhar um caminho, ela vai numa direção e que não se vai contradizer as. Mas eu tenho uma curiosidade, desculpa te interromper. Você falou aí no acaso. O acaso existe porque o acaso tem que ser explicado. O que é o acaso? Se você não consegue explicar o que é o acaso, então provavelmente ele não existe. Aí também, logicamente, você dizer, não, por essa lógica você também vai dizer que Deus não existe, porque você não consegue explicar. Bom, mas aí eu estou falando de uma coisa que é causa primária ou causa cáusica. Você acredita com a sua postura de cientista e pesquisador que o universo pode ter uma causa primária? Bom, essa questão é complexa, porque eu teria que, se a causa primária ela acontecer, nós precisamos concordar que deveria ter uma consciência que trouxesse essa causa, essa direção, né, que ela fosse tangendo essa direção do rio para aquela direção consciente. E isso, no meu entender, não é assim que funciona, porque a física ela não tem nenhum tipo de direção preferencial já pré-estabelecida. As coisas elas vão acontecendo em algumas leis fundamentais, que a gente chama de princípios primeiros. Por exemplo, a energia é sempre minimizada. Então, se vai acontecer um fenômeno, pode acontecer esse, ou pode acontecer esse aqui com menos energia, a física, a natureza vai dizer, não, vamos por aqui, a gente vai gastar menos energia. Então, o princípio de minimização de energia é algo que acontece na física sempre. Se isso é uma consciência universal então a física não vai se interessar por isso, mas a gente vai tentar descobrir essas leis fundamentais, certo? Uma delas é minimizar a energia, conservar a energia, a matéria não pode ser destruída e assim por diante. Então, como cientista, a gente vai nessa direção. No entanto, pode ser que a gente chegue no mesmo problema de qualquer pessoa leiga, que é o momento onde você não vai poder mais explicar a partir de um determinado ponto. Então, é esse ponto aí que depende de cada um, né? Porque um físico ele vai dizer, olha, eu posso ir até aqui, e aí não. Mas, digamos que o momento que o físico determina onde ele não pode mais explicar nada é diferente de outras pessoas, né? Já, por exemplo, alguns filósofos não vê a necessidade disso. Então, o Deus de Spinoza, que era o que Einstein acreditava, já é completamente diferente da questão de Deus que outros filósofos também trazem, enfim. Então, digamos que, se vocês querem saber a minha posição, eu acho que seria muito desonesto com o universo e tantas possibilidades achar que a Terra é uma condição única somente para ter vida. Diz que existe vida além da Terra, hein, gente? Tem que provar, né? É porque tudo isso na física, né? Tem que provar, tem que entender, tem que explicar. Se não explica, aí é porque não existe. Ciência tem que ser É assim. ciência. Mas, Ave Maria, isso é muito... Mas quando eu me lembrei quando você falou da questão das coincidências, né? Porque para a gente estar aqui hoje com tudo isso, se é que a gente existe mesmo, são muitas coincidências. E quando a gente observa a natureza, eu digo, vou dar uma viajada aqui mesmo, de fato. Os animais, né, a variedade, a exuberância do planeta selvagem. Quando a gente vê a capacidade, vocês estavam falando do canto das baleias. Gente, isso é muito doido. Como é que pode existir tanta coisa nesse pequeno planeta que a gente vive? Né? Ao puro acaso. Eu vejo o acaso como inexistente, eu reafirmo isso, até porque você vai observar uma série de coisas que nós estamos engatinhando ainda. Mas, por exemplo, vamos lá, uma coisa aqui, sequência de Fibonacci. É uma progressão aritmétrica. Depois vem
2, aí soma 2 com 1 dá 3, depois soma 3 com 2 dá 5, e assim vai uma progressão infinita. Isso gera depois um gráfico que é uma espiral, que nunca termina, né? E o universo tem esses aspirais. Mas você vai ver na música. As notas musicais obedecem à série harmônica. Aliás, o contrário, a série harmônica gera as notas musicais. E essa série harmônica tem a mesma progressão aritmétrica da sequência de Fibonacci. Ai, meu Deus do Isso é céu. um acaso? Isso é... Tá entendendo? Então, assim, eu quero dizer que talvez o acaso não exista. Mas se ele existir, aí é preciso que ele seja explicado, né? Vamos lá. A sequência de Fibonacci, ela é de fato, ela é um desenvolvimento, hoje a gente chama isso de matemático, mas que está na base do que a gente pode dizer do que seria a simetria da beleza nos olhos do que seria a natureza em toda parte. Então, a orelha da gente, ela tem uma relação da altura com a largura. Uma galáxia tem uma relação muito parecida. E assim por diante. As proporções, né? As proporções. Existe até uma máscara baseada na sequência Fibonacci que os modelos a famosa pintura lá, o desenho, utilizam. né, onde você... Enfim. Isso é parte da simetria do que a natureza tem como um princípio fundamental. Talvez, quando a gente olha uma concha na beira da praia, a consequência natural da evolução é que a concha tenha essas proporções, né? Então, assim, dizer se é acaso ou não, a gente não pode dizer, mas Coincidência. a evolução da natureza leva para esses pontos. E aí, de novo, vem a minimização da energia como uma condição fundamental, né? E a evolução é isso, na verdade, né? Não existe, eu não vou chamar isso de coincidência, mas é o caminhar natural, né? Não sei se vocês, eu adoro fazer essa pergunta, porque o físico, ele é, por condição, alguém que se pergunta, né? Se você faz uma boa pergunta, você pode ter uma resposta certa ou errada. Mas uma pergunta errada vai ter uma resposta sempre pior. Então, a questão é, a gente precisa colocar qual é a boa pergunta para tentar chegar numa boa resposta. E a questão, ao meu ver, não é se é acaso ou não, porque pode ser as duas coisas. Você pode ter momentos em que o acaso é o acaso e você pode ter momentos em que a lei fundamental leva você para aquele lugar. Por exemplo, porque nossos olhos são molhados, né? Essa é uma questão evolutiva. Uhum. Nossos olhos são molhados porque a vida começou dentro d'água. Então, a única maneira que a gente achou para sair de dentro, Continuar e estar fora, foi molhando os olhos. A gente precisa beber água e está molhando os olhos, né? São dois, porque a visão estéril é melhor para calcular a distância. Parei para pensar nisso. E assim por diante. É muito ingênuo achar que tudo é por acaso ou que tudo é pré-determinado, né? Peraí que eu vou respirar um pouquinho, beber um gole de água, afinal as moléculas, né? Mas vamos lá. Mostrando essa foto aqui, onde é que é isso? O conjunto de fotos que eu mandei, essa aí é no ESO, né? Essa é em torno de 2002. Eu viajei exatamente, era para exemplificar como é a vida do astrônomo. ESO, por favor. ESO, desculpa, é European Southern Observatory. É o maior observatório do mundo, é nos Andes, né? Aí deve estar possivelmente mais de 3.000 metros acima do mar. E a vida do astrônomo, na verdade, é essa. Você tem as suas ideias, você precisa ir até o observatório. Essas máquinas aí são gigantes, né? São telescópios com os espelhos de 4 metros, 8 metros às vezes. Agora os maiores telescópios do mundo estão sendo construídos exatamente aí nos Estados Unidos, no Chile e nos Estados Unidos. E a ideia é para mostrar para vocês. Então o astrônomo sai daqui, pega um avião, vai para São Paulo, vai para Santiago, atravessa o deserto, sobe, abre esse instrumento para fazer. Essa foto é de 2002, foi num momento diferente, foi antes daquela, no inverno. Então tá aí um colega suíço dizendo exatamente, olha, eu vou para aquela ali, você vai para aquela outra, a gente passa aí as noites observando e os dias dormindo. É uma eterna observância, digamos assim, é a arte de observar. Exatamente, a astronomia é um pouco isso. E aí você recebe a luz que vem lá das estrelas, passa nos instrumentos e você chega no seu laboratório para tentar, a partir daquela luz, montar esse quebra-cabeça. Muitas vezes uma contribuição irrelevante, e ninguém nunca vai usar o que você fez,
mas precisa ser feito, né? Mas que faz parte desse grande quebra-cabeça. Esse grande que quebra-cabeça. pode fazer aí você vai, diferença. exatamente, Né? você vai fazer seu artigo, você vai lá, vai na E revista. daqui a alguns anos, décadas, ele pode servir e dar em algumas respostas. Pode, exatamente, ser uma pequena parte desse quebra-cabeça. Mas me surgiu agora uma curiosidade. Como é que você começou a se interessar por isso? Desde pequeno você já era aquele garoto curioso, já tinha essa... Né? Porque era curioso. Alexandre tá falando isso porque eles se conhecem há muito eu tempo. Conheci José Dias na infância ainda, assim, adolescência, e por causa do MSX, você vai lembrar muito bem disso, que era um computador de 8 bits. Na época que ninguém usava computador, a gente tinha acesso a esse computador e eu achava que eu era o AIS do MSX de 8 bits, porque eu já fazia alguns jogos em revistinhas, digitando os comandos, sprites e tal, música, né, linguagem de máquina, aquela coisa. Eu conheci o José Dias, aí eu comentei com ele, eu tenho um também. Aí cheguei na casa dele, já tinha desmontado, montado, tinha feito e acontecido com o computador. Qual o nível do seu QI, meu querido? Pois é, a gente tem uma amizade que remonta até a infância. Assim, a gente era realmente criança, ali em Mirassol, que é um prazer estar aqui com ele. Conheço os irmãos, conheço o pai, a mãe, né, a família. Siqueira desde muito tempo. Prazer é nosso. E assim, a computação, na verdade, nesse momento, ela tinha passado de algo que era exclusivamente dos grandes laboratórios para tentar ser popular, né? Existiam algumas alternativas para isso, eram pequenos computadores que ligavam na televisão, né? E assim, as pessoas começavam a perceber que era algo que você poderia programar para fazer jogos, mas também para fazer coisas mais complexas, né? E enquanto a maioria das pessoas, né, só usavam, na verdade, para jogar, eu já gostava realmente de modificar a coisa, de tentar perceber como ele funcionava e turbinar o meu computador para que ele fosse um pouco mais longe. Então, isso nos anos... Não vamos dizer, década de 80. Isso foi na década de 80, mas foi um aprendizado muito grande, porque eram poucas pessoas, na verdade. Mas aí, seu interesse, como é que era o José Dias criança? Essa parte eu já imaginava que eu partiria para alguma coisa ligada à tecnologia. A partir disso, né, desse interesse. Né? Eu já tinha feito alguns cursos. Meu pai trabalhava em telecomunicações, né, na Telerne, na época. Existia um centro de computação lá. Existiam computadores maiores, né, os 386, os 486, esses computadores. E... eu estava me preparando exatamente para seguir como engenheiro, fazer engenharia elétrica, na verdade. E em um momento eu decidi mudar para física, né? E entrei em física exatamente por ter comigo essas questões, né? Aqui na UFRN? Na UFRN. E querer entender como as coisas funcionavam. Caiu nos meus joelhos, como a gente diz em francês, um livro do Carl Sagan. Né? Esse livro do Carl Sagan, aí eu dei uma olhada, que virou uma série depois. Cosmos. O livro é exatamente Cosmos. Então, quando eu peguei esse livro, eu disse, caracas, eu acho que eu quero fazer isso aqui. Então, o livro do Carl Sagan, na verdade, é super interessante. Como é a série Cosmos, né? Sim. Ele começa fazendo uma pergunta exatamente se nós estamos sozinhos. Então, eu nunca saí dessa primeira pergunta. E o Sagan começava a montar essa estrutura intelectual sobre fazer essa pergunta, em que ponto nós estamos e até onde nós vamos ter que andar para fazer essa pergunta de forma séria. Porque até então as pessoas faziam essa pergunta de qualquer forma. Não é? Era quase que... Eu lembro quando eu fazia física que dizer que as estrelas poderiam ter planetas era mal visto. Porque não existia planeta. E hoje é a base de partida. Então, inclusive você chegou a Harvard por causa de uma pesquisa de uma estrela. Exatamente. O meu doutorado foi na França, né? Então eu fui trabalhar com estrelas novamente. E lá na França eu entrei em contato com uma missão espacial, né? Tiveram duas coisas importantes. Uma, teve um suíço, Michel Mayor, que descobriu o primeiro exoplaneta. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. O meu primeiro artigo é com ele, na verdade, né? Ele é colaborador da FRN. E nesse meio apareceu uma corrida internacional
para descobrir planetas fora do sistema solar. Michel Mayor veio aqui e recebeu o título de honoris causa da UFRN. E nessas conversas com ele e com outras pessoas eu descobri exatamente que a diversidade cósmica, que é outro termo que eu gosto. Nós percebemos que existia algo chamado de diversidade cósmica, né? No início eu comecei a falar isso, ninguém falava essa palavra. A diversidade cósmica é exatamente essa quantidade gigantesca de planetas. E eu comecei a perceber que a sacada não era saber quanto mais diferentes as coisas eram, era saber quanto mais parecidas as coisas eram com o Sol. Aí eu cheguei nas gêmeas solares, que são estrelas extremamente parecidas com o Sol, mas com idades diferentes, como ponto de partida. Não é? Um dos nossos artigos foi a primeira gêmea observada por um satélite, e foi aí que eu fui capturado nessa ida para Harvard em 2013. Então, tira uma dúvida, será que essa questão de, você falou que o ponto de partida, né, da pesquisa de outros planetas é a estrela, e que normalmente as estrelas são binárias, ou seja, tem uma, tem outra. O Sol não tem, né, uma estrela. Veja só, é difícil, essa é uma pergunta capciosa, porque eu posso dizer que o Sol não é binário e daqui a um tempo alguém falar, mas olha só, tem um micro movimento no Sol que é devido a um binário. Essa ideia já teve no passado. A estabilidade do Sol é gigantesca. Então, a princípio, nós não temos aonde botar mais planetas. Tem Júpiter, que é grandão, Plutão, que caiu como planeta, né, por causa do tamanho e todas as condições. Então, nós temos um sistema solar com essa arquitetura. É assim que a gente chama. O Sol é uma estrela simples? Aparentemente é. Poderia ser binária? Poderia, porque mais de 50% das estrelas são binárias. Na verdade, eu dando aula hoje sobre exatamente isso, eu falei para os alunos que quando aparece uma estrela, aparece sempre pares, e às vezes essa aqui dá errado, vira um planeta. Então Júpiter pode ter sido a nossa estrela binária, que não deu certo. E o que é que diferencia uma estrela de um planeta? Pois é, boa, excelente questão, nota 10 para a sua questão. Porque isso muda tudo. Na verdade, o que diferencia é a fusão nuclear. Uma estrela, quando ela é mais massiva, ela tenta colapsar, ela esquenta. Quando ela esquenta, ela começa a queimar hidrogênio. Quando ela queima hidrogênio, vira estrela. Se ela apagar, vira planeta. É desse jeito. Então, literalmente, as estrelas têm que brilhar. Exatamente, a estrela tem que brilhar. Planeta reflete a luz e olha lá, tem alguns que nem isso. E é verdade, quando a gente vê uma estrela brilhando no céu, é que ela já nem existe mais? Exatamente, por essa questão da limitação da velocidade da luz, né? Porque como elas estão bilhões, né, vamos estar milhões e milhões, né, de quilômetros, né? Ou milhares e milhares de anos-luz, né? Algumas estrelas podem estar em outras galáxias. Minha nossa, e a gente consegue ver isso a olho nu assim? Esse brilho? Milhões não, mas a gente vê estrela bem distante. As estrelas brilhantes próximas a Centauro, como eu falei, está aqui do lado, é 4,92, mas nós temos estrelas aí fraquinhas que a gente consegue ver. Que a gente consegue ver que está 100, 50. Eu vou fazer umas perguntas bem de criança mesmo, assim, porque eu não tenho vergonha não entendo mesmo. Estrela cadente. Então, aí são entradas de corpos menores. Na verdade, são esses objetos que o sistema solar foi formado, o Sol e os planetas foram formados. É como a construção de uma casa. O que sobrou dessa construção, que não virou Sol, caíram, os pedaços caíram nos planetas. Mas uma parte ainda ficou ali orbitando. É o resto da construção do sistema solar. Asteroides, né? Os que entram, os meteoros, os meteoritos, né? Que caem na Terra. Então, a estrela cadente é a entrada desses corpos, na maioria. Quando não, é uma... Mas a gente, é verdade, a gente consegue ver esse movimento. Então eles passam exatamente queimando. Existe um risco de, do nada, um meteoro, cometa, alguma coisa assim, atingir a Terra, ou isso a gente já está preparado para se prevenir, para saber, para fazer alguma coisa? Porque isso tem muito em ficção, né? Mas, sei lá, estou aproveitando você aqui para perguntar. Não, essa é uma excelente pergunta, o cinema está aí para isso, né? Existe muito mais gente querendo acabar as coisas do que construir, né, Alexandre? É verdade. Acabar com a Terra tem muito filme, mas não tem nenhum falando como construir a Terra. Né? Então, que pode acontecer, pode. Não tenha dúvida que a qualquer momento. Tipo, a qualquer momento. Mas veja só, nós tivemos aí o Oumuamua que passou, que ninguém sabe o que é. Quer dizer, é um objeto interestelar. É o que é bem no formato bem estranho. Ele é no formato de charuto.
Loeb, um colega lá de Harvard, fala que é uma espaçonave, né, que veio aqui dar uma olhada e está voltando. Mas isso é eu gostei dessa especulação. Já que você falou disso, o que é que o senhor acha desse ruído todo desde a década de 50, principalmente lá nos Estados Unidos, sobre a questão dos objetos voadores não identificados, OVNIs, que hoje caiu essa nomenclatura, né? Porque objetos não são só voadores, eles também vão para o mar, então já mudou essa nomenclatura, que eu não sei exatamente como é o nome dela. Mas o que é que você acha desse ruído todo, você como pesquisador, né? Como você vê isso na sua posição de pesquisador? Eu sei que como pessoa você tem sua opinião. Veja só, eu considero como um parâmetro importante na tecnologia, certo? 1957, por causa da Sputnik. Então os russos lançaram um satélite, um bip, né? Não era nada, esse satélite soltava um bip e todo mundo com rádio poderia, inclusive, pegar a frequência do bip. As escolas recebiam esses bips para detectar o satélite. Foi um experimento de tecnologia russa para mostrar assim, olha, nós botamos o satélite lá. Onde é que eu quero dizer? É que de 1957 para 67 para 87, a quantidade de experimentos espaciais, tecnológicos, de inovação foi gigantesca. E nem tudo era dito abertamente, entende? Então, o que eu vejo realmente desses projetos que são altamente secretos, militares, que daqui a pouco aparecia e desaparecia, muita coisa é isso. Então, eventualmente, as coisas apareciam e desapareciam porque você tem aviões que passam de determinada forma. E eu imagino que qualquer pessoa que não tenha condição de digerir a tecnologia vai ficar assustada. Mas saiu um vídeo recentemente, a própria Marinha norte-americana admitiu que havia um objeto que estava sendo seguido por uma aeronave deles e que esse objeto era inalcançável, inatingível e que tinha velocidades muito superiores ao que eles próprios, segundo a imprensa, admitiram isso. Não tenha dúvida. Eu vou contar com a posição cética pelo seguinte, veja só, vamos dizer que nessa época de guerra, por exemplo, né, é muito comum, eu não sei se vocês lembram, a declaração de Obama sobre objetos e os arquivos, né, que existia ou que não existia. Veja só, a Rússia, os Estados Unidos e a União Soviética mutuamente observavam toda hora. Então, muitas vezes, um evento militar de um país no outro precisava ser explicado por uma contra-informação dizendo que era um OVNI. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em ter acontecido. Não faz sentido. O objeto voador não... ninguém sabe o que é. É o objeto que estava... E outra coisa, se era um avião americano ou russo, vice-versa, que estava muito mais rápido do que o avião do inimigo, ele ia dizer, não, esse é um avião que a gente não sabe nem o que é, o que os caras estão fazendo. Então, mas você acha que a humanidade estaria preparada para essa notícia e que se isso realmente acontecesse, seria divulgado? Qual a sua opinião? Essa pergunta eu já tenho uma resposta pronta de conferências. Para mim você ia dizer que era uma pergunta nota 10, que a minha você não disse nenhuma vez que era nota 10. Essa pergunta dela é ótima. Eu já fiz muita pergunta nota 0 aqui também. Eu só estou dando pergunta nota 0. Só quer levar para me colocar na posição de... Não é? Deixa ele responder isso, porque eu sou muito amigo dele. Eu sei. A questão da humanidade é interessante. Isso vai me trazer uma discussão que eu tenho com professores lá do Humanitas. O Humanitas é um instituto lá do professor Alípio, que trata exatamente, não só de filosofia, mas sociologia, antropologia, a partir de humanidades. E conversando com ele e trazendo leituras sobre o tema, né, eu gosto de falar de como o estudo da antropologia começa nas ilhas do Pacífico, né, pelo menos falam que uma determinada tribo estava na sua canoa, né, pescando, aquelas ilhas do Pacífico, tem um monte de ilhas ali. Então imagine, você está lá na sua ilha, com a sua família, com os seus amigos, sai para pescar e de repente o tempo mudou e a canoa, em vez de voltar, foi para outra ilha. Aí eles, para não morrerem, ficaram na outra ilha. Quando se deram conta, tinha gente na outra ilha. E eles não sabiam, porque é exatamente o início ali da história de como se entende que foi o primeiro contato entre pessoas de diferentes ilhas. Eles ficaram observando, voltaram para casa,
fizeram uma reunião com toda a tribo e disseram assim, olha, a gente acabou de descobrir pessoas ali. E eles estavam pescando, comendo, fizeram fogo, do jeito que a gente está aqui. A condição deles foi o seguinte, nós só temos duas possibilidades. Ou a gente se prepara para atacar, ou a gente se prepara para o ataque deles. Então, a condição dali para frente mudou completamente. Onde é que eu quero chegar com isso? É que às vezes eu chamo de exoantropossociologia. Minha nossa porque senhora, complicou. A partir do momento em que você entende que foi feito um contato de algum nível, ou seja, que se você descobre alguma coisa que está fora da nossa realidade humana, né, a gente tem que se preparar para duas condições. Primeiro, eles são mais fortes ou são mais fracos? Né? E possivelmente, se eles são mais fortes, vai acontecer um problema. Então, essa condição de descobrir ou não, a humanidade, possivelmente, ela não está preparada. Uhum. Porque o que a gente tem? A gente queima combustível orgânico, o estrago da água é gigantesco, nós temos ainda a opressão de povos por povos, enfim. Guerras então, aí. Guerras, então assim, do ponto de vista de civilização cósmica, a gente está muito longe do mínimo aceitável para aceitar, entende? Do mínimo aceitável. Alexandre está no nível cogumelo. Estou aqui pensando porque eu viajei, né? Quando você falou da ilha e dos povos assim, se descobrindo e tal, fiquei pensando que isso já aconteceu, né? A gente tem o Brasil, que hoje é conhecido como Brasil, mas que foi remotamente uma ilha que tinha uma civilização que de repente foi dominada, foi né? dominada, foi encoberta. Não descoberta, né? Foi encoberta, né? Tem até um livro interessante chamado O Encobrimento do Outro, que fala sobre essa descoberta do Brasil, mas esse é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para esses povos, essas criaturas que habitavam... O contato, eu estou falando do primeiro contato. Primeiro contato com a embarcação portuguesa ou espanhola, sei lá, Vicente Pinzon talvez tenha sido... Antes de 1500. Antes de 1500, ninguém sabe. Provou por A mais B. Tem. Mas enfim, tem teorias aí. Né? O que eu quero dizer com isso é que, para eles, aquela embarcação era uma coisa assim, fora do parâmetro deles, uma coisa, né? Não deixa, de certa forma, ter essa relação. Eu sei que nós estamos falando de um ser humano para outro ser humano, não de uma vida extraterrestre. Mas se nesses exoplanetas aí... Então, aí, mas a pergunta de Mariana foi, estamos preparados para isso? A resposta é não. Eu tô. Não. Porque... Você tá, Alexandre? Eu tô. Não, entenda, a crise global vai ser essa, vai ser bom. Eu percebi, só um comentário aqui. Eu percebi que eu não estava quando assisti o filme Contatos de Quarto Grau. Você, inclusive, assiste esses filmes que fazem, ou você acha a maior besteira do mundo? Não, eu assisto quando dá tempo, mas legal, errado, é legal. Você já assistiu esse que eu tô falando? É bem antigo. Eu passei um mês dormindo com a minha mãe, eu era adolescente. Contatos imediatos de Quarto Grau. Gente, eu fiquei apavorada com aquilo. Eu achei Interestelar, que é legal, que tem a ver com o planeta. Interestelar, legal. Não, mas esses filmes das antigas, assim, mas de extra... Gente, o fato é... dá muito medo. É diferente você assistir um filme desse, Mari, e você vai concordar comigo, de você pegar um Cosmos com Carl Sagan, ou pegar com Neil deGrasse, que não, é outro nível, mas eu tô falando... Porque você vai ver coisas baseadas em ciência, entendeu? Perfeito, mas... E eu não abro mão de ver o filme de Contatos Imediatos como arte. Como arte, claro. E a arte mas eu digo, bonita, o que próprio se divulga, entendeu? Para a população em geral. Tipo, isso na minha adolescência foi o que eu assisti com, sei lá, 17 anos. E me apavorou de um jeito, tipo assim, culturalmente, você já cria seres humanos para terem pavor disso e não aceitarem isso. É isso que eu tô querendo trazer. Porque, por exemplo, você encara de uma forma... Eu cresci já encarando e vendo comercialmente no cinema de outra forma. Como se isso fosse algo aterrorizante. O preparo que eu estou falando e respondendo, justificando por que é que eu acho que não estamos preparados, pelo seguinte, bom, vamos lá, a primeira hipótese é que eles cheguem aqui. Vamos partir dessa hipótese. Para eles chegarem aqui, tecnologicamente, eles são muito melhores do que a gente, porque a gente nunca saiu da linha da Lua. O ser humano foi até ali a Lua e voltou. Então, assim... do ponto de vista de energia, eles devem estar utilizando uma matriz energética. Por exemplo, nós poderíamos usar a energia, esse combustível fóssil, poderíamos usar a energia do Sol, não a energia solar, a energia da fusão do Sol, que seria outro nível de potência muito maior. Depois, a energia do centro da galáxia,
que aí teria um buraco negro, e aí A força forte, né? e aí por aí vai. Então, assim, se alguém chega aqui com uma esquadra, vamos lá, usando a sua analogia do descobrimento, quando essa esquadra chegar aqui, eles vão chegar, obviamente, não vão chegar para conversar. Eles vão chegar para entender e possivelmente nós seremos exatamente no nível de complexidade nada. E aí eu faço exatamente... Talvez por isso eles não tenham vindo. Vai perder meu tempo. Mas veja, a água é rara, o nosso país, o nosso planeta, vamos dizer assim, é um planeta muito agradável, né? Porque está na zona habitável, é uma zona que a vida desenvolve fácil. Os planetas que são muito quentes é complicado, porque aí é física de novo. Mas é o parâmetro da vida Não, biológica. não, vamos para a física, porque não é o parâmetro da vida, é o parâmetro da física. Em temperaturas muito altas, os átomos se desintegram. Então, um planeta que é perto de uma estrela muito quente, a vida ela não tem condição, porque o próprio átomo se desintegra. Mas só nos 4%. Se for dos 96%. Não, então, mas a gente não pode trabalhar com as coisas que não fazem parte do que a gente tem hoje. Que não existe, Alexandre, tá porque a gente não certo. consegue ainda. Porque senão a gente não verdade. monta... Metafísica. vai para metafísica, aí é outro, entendeu? Outro professor vai vir para falar de metafísica. Então, como a vida do universo é rara, chegando aqui outra civilização, a não ser que... Eles vão querer morar aqui, vão querer ir pra praia, Possivelmente, estender ó, uma vamos- rede, dormir. Vamos dar uma neutralizada para manter pelo menos o planeta, se precisar depois, botar gente que não destrua o planeta. Parar de porque- esculhambar com o nosso planeta, né? Que eles pelo menos façam isso por a gente. Então, assim, não dá para dizer o que vai acontecer. Claro que isso tudo é parte de uma O sonho que Certo. você disse que a gente, né, tem que sair sonhando. tem que sair fazendo as boas pensando. perguntas. Pronto, é isso. A gente deu uma viajada pelo espaço, uma viajada embasada, né? Com argumentos de quem entende muito bem. Com a participação especial de Alexandre Siqueira aqui. Muito obrigada. Peguei você, eu joguei de paraquedas aqui no estúdio, porque além de já ter explicado que é amigo, gosta muito do assunto e me ajudou aqui a desenvolver essa conversa. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse programa do seu lado, Mari. Você que eu tanto admiro aqui no Tudo é Assim. De estar do lado do meu amigo José Dias aqui, eu sei que em alguns momentos eu botei ele numa saia justa, que me perdoe, mas eu só assim me chamaram porque quiser. Eu agradeço o convite, estou sempre aberto para contribuir com o programa. É um prazer estar com o Alexandre, né? Falando dessas coisas, na verdade, que são especiais, né? E que todo mundo uma hora vai olhar para o céu e vai dizer, será que estamos sozinhos? O que é que tem nessas estrelas, né? Essa é a pergunta. Espero que um dia nós possamos responder. Tão poético. A gente agradece aos nossos parceiros aqui na Ruma TV, a Balcone, a Quanta Iluminação, a Mármore Ilimitada, a Jocil, Florencio, o Viveiro Marina e a Inovanet. Você sabe que através do QR Code você acessa nossas redes sociais, acompanha a gente aqui sempre no streaming. Sempre estamos postando os nossos variados programas aqui para vocês acompanharem, compartilharem, comentarem e curtirem. Se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Ruma TV. Obrigada, gente! Até o próximo episódio!